Os dias de dificuldades apenas nos diminuem? É possível crescer em épocas difíceis, em épocas de crise? É sobre isso que nós vamos tratar na mensagem de hoje. Que a graça e a paz do Senhor seja com você. Esta é a série Esperança em Dias Incertos, baseada no capítulo 3 do livro de Lamentações. A nossa mensagem de hoje tem como tema Crescer nos Dias Incertos, cujo texto base é Lamentações 3, versículo 26, que nos diz o seguinte: Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quando tempos ruins nos alcançam, nos sentimos roubados, nos sentimos subtraídos, por causa das coisas que nós esperamos da vida. Nós geralmente esperamos normalidade o tempo todo, porque na normalidade nós pelo menos temos controle sobre nossas coisas, sobre nossa agenda. Quando vem tempos ruins, nós então nos sentimos subtraídos, nos sentimos diminuídos, roubados dessa nossa capacidade de controlar. Por causa de nos sentirmos assim diminuídos, é fácil descermos as nossas emoções, de ficarmos desanimados, tristes, assustados ou com medo. Dessa forma, nada é acrescentado a nós. Pelo contrário, coisas foram tiradas de nós. Porém, não precisa ser assim. Tempos ruins também podem ser uma oportunidade de crescer. Em tempos ruins, coisas podem ser acrescentadas à nossa estrutura como pessoas. Podemos sair melhores nos tempos difíceis. Nós podemos desenvolver coisas novas dentro de nós. Nós podemos desenvolver, por exemplo, um olhar melhor sobre a vida, um olhar mais realista, menos romantizado. Podemos desenvolver uma postura melhor diante das coisas, uma atitude mais madura diante da vida. Podemos sair com mais recursos dentro de nós. Inclusive, a Bíblia nos fala de um recurso que nós podemos ganhar durante as crises. E com esse recurso nós podemos ficar mais ricos por dentro, podemos ficar mais iluminados. De acordo com a Bíblia Sagrada, você pode crescer nas crises com a virtude da esperança. A esperança é uma virtude que pode ser acrescentada a você durante os tempos de crise. O texto que nós lemos hoje mostra como a esperança acrescenta em nossa vida. Nos versos anteriores, nós vimos a crise que Jeremias estava enfrentando junto com a sua nação de Israel na antiguidade. O Império Babilônico dominou a nação de Israel, destruindo todas as cidades, deixando tudo desolado. Nesse contexto de crise, de dor e de morte, o profeta passa a falar de esperança, mostrando que é possível ter esperança mesmo em tempos desoladores. Nesse versículo 26 que lemos, o profeta nos fala da esperança como uma virtude em tempos ruins. Ele diz: bom é ter esperança. Note a palavra ter. Indica a esperança como uma posse. Ter esperança. Traz o sentido de que a esperança é algo que está presente em nós. O sentido de que a esperança faz parte das nossas atitudes. Isso nos faz entender que, em tempos de crise, a esperança é uma virtude. Porque, geralmente, na crise, nós temos a tendência de sentir desolação, medo e tristeza. Porém, com a esperança é diferente. Na crise, você pode desenvolver uma força por dentro que pode te tornar mais firme e mais forte mesmo diante da dor. Esse texto também nos fala do benefício da esperança. O texto diz: bom é ter esperança. Preste atenção na palavra bom.
A palavra bom, do hebraico tov, significa benefício. A esperança é um benefício para nós. Dessa forma, nós entendemos que, em tempos ruins, esperança é um ativo, é algo que nos é acrescentado. A esperança, do hebraico yakal, quer dizer expectativa interior, expectativa da alma. E essa expectativa nos leva a esperar, a ter paciência. Por isso que o texto diz: bom é ter esperança e aguardar. A esperança é uma atitude que nos impulsiona para frente, para a ação. Por causa da esperança, a gente se esforça em ter paciência e esperar. Sem esperança não há razão para lutar. Sem esperança só existem motivos para a gente se entregar à situação. Porém, quem tem esperança na crise é uma pessoa mais resistente. Por isso que a esperança é um benefício, por isso que a esperança é algo que foi definido pelo profeta como sendo algo bom. Bom é ter esperança. A esperança nos ensina que só podemos vencer as crises se tivermos virtudes por dentro. Porque virtudes são ferramentas interiores. São potências dentro de nós que nos fazem agir, e é assim que se vencem as crises. E a esperança é uma das virtudes mais fortalecedoras nos tempos ruins. Porque além de ser uma virtude, a esperança também é um conteúdo. E isso indica de que se temos esperança, por dentro nós não estamos vazios. Significa que quem tem esperança está olhando para frente. E conforme o texto que nós vimos, o profeta Jeremias tinha esperança porque ele estava esperando e olhando para a misericórdia de Deus. Misericórdia essa que agia em forma de bondade bem no meio da crise. Por isso que ele diz: bom é ter esperança e aguardar o Senhor. Sendo assim, durante a crise, desenvolva essa virtude dentro de você. Desenvolva a esperança. Desenvolva esperando a misericórdia de Deus, porque Deus está aberto para você. Desenvolva a esperança esperando pela bondade de Deus, porque a bondade de Deus é a misericórdia de Deus em ação, é a misericórdia de Deus se manifestando de forma prática, trazendo coisas boas e fazendo coisas boas acontecerem todos os dias, inclusive nos dias de crise. Aproveite então os benefícios da esperança. A esperança te deixará mais forte. Com a esperança, você trocará o medo e a inércia pela firmeza, o que lhe possibilitará agir, ficar de pé. Mesmo em tempos de crise, você pode estar de pé. Mesmo em tempos de crise, você pode agir naquilo que está ao seu redor. Porque você tem uma força te impulsionando para frente, uma virtude, sendo essa virtude a esperança. Portanto, tempos desafiadores podem aumentar a nossa formação pessoal, ao invés de nos diminuírem. Porque os tempos desafiadores podem ser processos para nos deixar mais fortes, ao invés de ser um tempo ou um trajeto para a nossa destruição. Porque o desafio dos tempos difíceis nos força a ver a vida de outros ângulos, com ângulos diferentes do modo costumeiro do dia a dia dos tempos normais. Nos força então a amadurecer. A esperança então é uma maneira edificante de ver as crises. A esperança nos faz ver a vida de um ângulo aberto, não mais com um ângulo fechado onde o que nos espera é apenas a bancarrota, mas um ângulo aberto, aberto para a misericórdia de Deus agir e para as possibilidades que as misericórdias de Deus trazem para nós. Então, eu convido você a orar nesse momento, para que você possa se abrir ao processo de crescimento que existe nas crises, que existem nos momentos difíceis. Talvez você possa dizer comigo:
Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, o Senhor que é Deus de graça, de bondade e de misericórdia, eu quero que os tempos de crise, ao invés de me diminuir, me acrescentem. Eu quero que, neste momento em que estamos vivendo, algo seja acrescentado a mim, e que a primeira virtude que brote no meu coração seja da esperança. Que por meio da virtude da esperança, eu esteja de pé diante de ti e diante dos meus. Que diante da esperança eu tenha força para continuar, para esperar a tua bondade e a tua ação nos dias em que estamos vivendo. Essa é minha oração, esse é o meu desejo, no precioso nome de Jesus, porque do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.